Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje vamos finalizar a parte de isomeria plana e lembrando que o conceito fundamental para os compostos apresentar isomeria é que você tem que ter compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Então, acompanhe a aula de hoje. Bom, na aula de hoje vamos estudar os últimos dois casos sobre isomeria plana, que corresponde à parte de isomeria de compensação e à isomeria dinâmica. Então, vamos lá. A isomeria de compensação ou a metameria, ela pode ser definida como um caso particular de isomeria de posição. Na isomeria de posição, que estudamos no vídeo passado, notamos lá que os compostos têm a mesma fórmula molecular, no entanto, os compostos possuem posições diferentes, seja de um grupo funcional, de uma insaturação ou de uma ramificação. No caso da isomeria de compensação, os compostos eles vão possuir a mesma fórmula molecular, no entanto, eles vão se diferir na posição de um heteroátomo na cadeia. Bom, como exemplo, vamos observar esses dois éteres. Lembrando que um éter ele tem um oxigênio como heteroátomo. Bom, cada ponta dessa aqui, novamente, representa um átomo de carbono. E a nomenclatura oficial do primeiro éter é chamada de etoxietano. Do segundo éter, metoxpropano. Bom, quando escrevemos a fórmula molecular de cada composto desse, observamos que cada composto ele possui essa fórmula molecular, C4H10O. Então, qual a diferença entre o primeiro e o segundo éter? Se você notar a diferença entre o primeiro e o segundo éter, é a posição desse heteroátomo. Note que no primeiro éter, o heteroátomo está exatamente no centro da cadeia. Enquanto no segundo éter, a posição desse heteroátomo está mais deslocado para o lado esquerdo. Então, como a posição do heteroátomo variou, temos um caso aqui de isomeria de compensação ou metameria. Os compostos têm a mesma fórmula molecular, no entanto, os heteroátomos estão em posições diferentes. Um segundo caso, podemos observar com esses dois ésteres. Note que um éster tem esse grupo C dupla O. Novamente, cada ponta dessa aqui representa um átomo de carbono. E aí, quando escrevemos a fórmula, aliás, antes de escrever a fórmula molecular, a nomenclatura desse primeiro éter é chamado de butanoato de metila. Nota que essa parte aqui você dá a nomenclatura primeiro, enquanto esse segundo éter é chamado de propanoato de etila. Agora, quando escrevemos a fórmula molecular de cada éter, notamos que cada éter possui essa fórmula molecular aqui, C5H10O. Então, compostos de mesma fórmula molecular, qual a diferença entre o primeiro e o segundo éter? É exatamente a posição desse heteroátomo aqui. Note que nesse primeiro éster, o heteroátomo está mais deslocado para o lado direito da cadeia, enquanto nesse segundo éster, ele está mais deslocado para o lado esquerdo dela. Ou seja, se você comparar esse primeiro éster com esse segundo, note que a posição do heteroátomo do primeiro para o segundo, ela deslocou para o lado esquerdo. Então, compostos de mesma fórmula molecular, posições de heteroátomos diferentes. Então, você tem um caso de isomeria de compensação ou metameria. O último caso da isomeria plana é chamada de isomeria dinâmica ou de tautomeria. Bom, para entender a parte de tautomeria, precisamos lembrar um pouquinho a parte de equilíbrio químico, tá? Então, quando estudamos a parte de equilíbrio químico, vimos a parte lá do que é uma reação reversível. Lembrando que uma reação reversível é uma reação que ocorre nos dois sentidos. O que é que significa isso? Em uma reação reversível, você tem os reagentes reagindo entre si para formar os produtos, e os produtos eles também reagem entre si para regenerar os reagentes. Então, quando a velocidade da reação direta, formação dos produtos, ela se iguala à velocidade da reação inversa, regeneração dos reagentes, significa que você atingiu um estado de equilíbrio. Bom, no caso da tautomeria, a tautomeria ela exemplifica, ela pode ser considerada um caso particular da isomeria de função, sendo que na tautomeria vai aparecer uma função específica que é um enol.
tá? Lembrando que o enol é quando você tem um grupo hidroxila ligado a um carbono insaturado. Bom, o primeiro caso de tautomeria que vamos estudar é o caso da tautomeria que ela acontece através de um equilíbrio aldo-enólico. O próprio nome já é bem sugestivo. Um equilíbrio aldenólico ele vai ser um equilíbrio entre um aldeído e um enol. Então, por exemplo, se temos uma solução de um aldeído, o aldeído ele vai ter tendência de formar um enol. E o enol ele vai ter tendência de regenerar novamente o aldeído, estabelecendo um estado de equilíbrio, um equilíbrio entre um aldeído e um enol. Então, como o aldeído ele forma um enol? Se você notar, há uma pequena reorganização na molécula de aldeído. Essa ligação ela vem para cá, a ligação π, enquanto esse hidrogênio ele vai se ligar ao oxigênio, formando exatamente essa estrutura aqui, que é a estrutura do enol. OH ligado a um carbono insaturado. Bom, a fórmula molecular de ambos os compostos é C2H4O. Então note, compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Qual a diferença entre o primeiro e o segundo isômero? O primeiro isômero é um aldeído, o segundo isômero é um enol. Lembrando que a tautomeria é um caso particular de isomeria de função, mas obrigatoriamente a função enol ela tem que estar presente, porque o enol ele é formado a partir desse equilíbrio. Segundo caso. O segundo caso é o caso de um equilíbrio cetoenólico. Novamente, o que é um equilíbrio cetoenólico? É um equilíbrio entre uma cetona e um enol. Então, por exemplo, se temos uma cetona, a solução de uma cetona, a cetona ela dá origem a um enol, ela forma um enol, e o enol forma novamente a cetona, estabelecendo um equilíbrio. Bom, como a cetona ela forma um enol? É só você reparar aqui. Essa ligação π ela vem para cá e esse hidrogênio se liga ao oxigênio, formando exatamente esse grupo enol. A fórmula molecular de cada composto desse é a fórmula molecular C3H6O. Então, compostos de mesma fórmula molecular, funções diferentes, né? A primeira é uma cetona e um enol. Lembrando que a tautomeria, obrigatoriamente, você tem que ter a presença de um enol. Bom, como reconhecemos um enol formado a partir de um aldeído e um enol formado a partir de uma cetona? Note que o enol formado a partir de um aldeído, o OH está ligado a um carbono primário, enquanto o OH de um enol formado a partir de uma cetona, ele está ligado a um carbono secundário. Ok? Bom, o vídeo de hoje foi uma finalização do assunto de isomeria plana. Espero que todos vocês tenham entendido. Então, até o próximo vídeo. Abraço a todos, pessoal.